Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Você sabe o que são terrenos de marinha? Pois acompanha um pouquinho da história do Brasil. Em 1831, lá no tempo do Brasil colônia, foi estabelecido que pertence à União todos os terrenos que ficam a 33 metros do mar. Detalhe, a linha imaginária, ali pertinho da arrebentação das ondas, foi estabelecida a partir da situação do mar em 1831. Claro que as variações climáticas de 200 anos para cá já devem ter mudado tudo, mudaram tudo. Mas a lei permanece a mesma. E quem quer explorar economicamente aquelas áreas, levantar uma construção, por exemplo, tem de pagar um valor ao governo, uma espécie de aluguel. Alguns parlamentares entendem que a legislação caducou, não se justifica mais. Por isso, apresentaram uma proposta de emenda à Constituição, simplesmente extinguindo os terrenos de marinha. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, é um dos autores da proposta. Ele está aqui com a gente. Deputado, falando assim, parece que a gente está vivendo ainda lá no tempo do Império. Mas a verdade é que está mesmo, né? Do ponto de vista dessa legislação, nós estamos, né? Quer dizer, há quase 200 anos atrás, uma legislação que foi estabelecida na Câmara Ultramarina de Lisboa, lá em Portugal, para valer no Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal, permanece preservada até hoje, nos dias atuais. Não é? Então, quer dizer, é uma patologia jurídica da nossa legislação a permanência desse instituto tal como está. Ela nunca foi contestada, deputado? Claro que eu admito que a União possa ter algum domínio, talvez numa competência concorrente com as outras unidades federadas, afinal de contas, no conceito, nós somos uma federação, ainda que estejamos distantes, no meu modo de ver, desse conceito pleno, que possa, por exemplo, na Amazônia, de onde eu sou, do meu estado do Pará, você possa ter algumas regiões em que a União possa ter ainda, junto com os estados e municípios, o domínio concorrente por conta de segurança, por conta de tráfico de droga. Que aí entraria no mesmo conceito de mar territorial. De mar territorial, tudo bem. Ainda se pode admitir algum. Fora disso, no espaço urbano, e esse é o grande problema de hoje, não tem o menor cabimento por conta de uma arrecadação de cerca de 1 bilhão, nem chega a isso por ano, que o governo federal, a União, não quer abrir mão disso. E toda a tragédia que isso representa, por exemplo, para o planejamento urbano, para... Quer dizer, afere o princípio da tributação, que pressupõe um pagamento em decorrência de uma contrapartida do Estado, quer dizer, aí diz assim, mas isso não é tributo, é taxa. Sim, mas para o cidadão não importa se é tributo, se é imposto, se é taxa, quer dizer, é um conceito. Dinheiro, é pagamento. Quer dizer, claro, ele está desembolsando uma coisa onde ele não tem nenhuma contrapartida. Quer dizer, o cidadão que já paga o IPTU, o Imposto Territorial Urbano, Predial e Territorial Urbano, ainda tem que pagar a taxa de terreno de marinha por conta do domínio da União, supostamente por uma maré alta de 33 metros em 1831, e olha o que o texto da lei diz, a maior maré do ano de 1831. Quer dizer, eu não sei se havia topografia suficiente para fazer essa medição. E a maioria das cidades, claro que ao longo de quase 200 anos, como você mesmo disse, ela sofreu uma série de alterações climáticas, de alteração dos cursos d'água, de aterramento. Pois é, e a gente todo dia está vendo na televisão as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. A intervenção do próprio homem no sentido de organizar o seu espaço urbano para o bem e para o mal, tá certo? A lógica dos aterramentos da cidade com as grandes empreiteiras no início do século passado, enfim, todos esses fenômenos, claro que alteraram essa situação e a própria exigência hoje da legislação de que o município tenha obrigatoriamente o seu plano diretor no sentido de ordenar e fazer uma previsão do seu desenvolvimento, procurando dar sustentabilidade a esse conjunto de intervenções que as relações sociais, econômicas, urbanísticas promovem numa cidade. Isso acaba sendo empobrecido, isso acaba sendo dificultado por conta do conflito de interesse entre o município,
que está ali no controle social, exercendo a sociedade, cobrando os centros comunitários, os sindicatos, os CREAS, os conselhos de arquitetos, enfim, toda a legislação que hoje harmoniza esse processo de desenvolvimento urbano com o superpoder da União, tá certo? Que não dá conta, inclusive, dos seus afazeres obrigacionais constitucionais. Mas a fúria arrecadatória não abre mão. Ela não abre mão. E o que é que a gente tem assistido? Prejuízos brutais da população mais carente, das populações dos barraqueiros das praias, das populações que estão... Você imagina o seguinte, eu sou da cidade de Belém, no estado do Pará. O município de Belém, 52% da sua população e do seu território está conceitualmente sob o domínio da União, sob o domínio do terreno de Marinha. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é emblemática em Belém, o Círio de Nazaré. Baía de Guajará todinha. A Basílica de Nazaré, que você chegar no mais alto ponto da Basílica, você não encontra um córrego nos quilômetros que circundam a Basílica de Nazaré. A Basílica de Nazaré está... Basílica de Nazaré, só para lembrar, é de onde sai a famosa procissão do Círio de Nazaré, com a imagem... Que, aliás, é linda. A imagem da Santa de Nazaré. Então, veja bem, aquela que é no centro da cidade está sob domínio da União, porque há 150 anos atrás, o canal da 14 de março ia até ali, foi onde o Plácido de Castro encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que deu a história do Círio de Nazaré, a maior procissão religiosa do mundo. A sede do Remo e do Paysandu, que são os dois maiores times do estado do Pará, que se ficam também no centro. Então, se a União quiser, só estou falando teoricamente, pelo amor de Deus, claro. ela pode pôr abaixo a Basílica de Nazaré, porque ela está no terreno de Marinha. Em tese, sim. Se ela encontrar que a Basílica não pagou as taxas devidamente, ela pode colocar na dívida ativa da União, e em função dessa dívida ativa da União, ela poderia, digamos assim, sequestrar esse patrimônio e demolir, por exemplo, fazer qualquer coisa. Em tese, claro que ninguém se atreveria a fazer isso. Do ponto de vista do cuidado ambiental, alguma legislação que proteja essas áreas, por exemplo, da especulação imobiliária alucinada, não se justificaria? Acho que não, porque esse é um setor que a legislação brasileira avançou muito, ainda há muito a avançar, não é? Mas a legislação brasileira, do ponto de vista da proteção, primeiro você tem os planos diretores nas áreas urbanas, você tem os planos diretores, você tem as legislações específicas das áreas protegidas. Geralmente as áreas de córregos, de rios, de nascentes de rios, de olho d'água e tal, são em geral áreas protegidas. Então, quer dizer, o que faz aumentar ou consolidar a proteção, seja ela conceitual, institucional, ou quer do ponto de vista das relações sociais que estão no entorno dessas áreas consideradas vulneráveis outrora, é a presença do cidadão e este usuário e beneficiário dessas áreas ter o controle social disso. Não será a União, num país continental como o Brasil, tá certo, que fará isso lá do seu pedestal, este controle neste imenso território brasileiro. Se alguém pode fazer com mais eficácia do que a União, claro que é o município, é o Estado que está mais presente, que está vivendo os seus problemas no seu cotidiano, etc, etc. E na sociedade moderna, onde tem Ministério Público, tem OAB, cada uma dessas instituições com promotorias, com órgãos específicos da proteção ambiental, isto é muito mais eficaz do que... Quer dizer, se há alguma vulnerabilidade, e há, no sentido lato sensu do conceito, ela não será suprida por um domínio de quem está longe, de quem está ausente, em tese, do problema. Quer dizer, essa é a experiência que nós temos vivido, pelo menos no estado do Pará e outras capitais que sofrem com essa patologia. Falei em outras capitais, eu tenho dois amigos, um casal que cuida de uma barraca, que era da família, que já vem de muitos anos, em Arraial da Ajuda, e que agora está ameaçada de desaparecer por conta exatamente disso. Olha que coisa maluca. Eu acho Eles que estão nós querendo, porque não pode aqui, mas espera aí, está aí há muito tempo. Sim, mas não pode, tem que pagar e não sei mais o que e tal. Eu acho que nós precisamos, quer dizer, nessas áreas isso deve acontecer com 1000 barraqueiros? Em geral. Você tem, por exemplo, o direito de concessão de uso, você não precisa ser de tutela da União. Você pode fazer o Estado, você pode fazer o município. Quer dizer, é preciso efetivamente fiscalizar. É preciso não deixar com que
essas áreas sejam vulnerabilizadas em favor da especulação imobiliária. Este conceito é verdadeiro. Agora, não é verdadeiro dizer que essas preocupações estão mais protegidas, estão melhor abrigadas sob este instituto do que de outros que já existem no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação presente. Nosso tempo acabou, mas só uma última pergunta. Há clima suficiente para aprovação de uma emenda desse tipo aqui, deputado? Eu acho que há. Eu acho que a Câmara já acumulou o suficiente. Nós já ouvimos todos os especialistas. O próprio Ministério do Planejamento, a quem o SPU se reporta do ponto de vista institucional, já admite que nas áreas urbanas já avançou, inclusive, muita coisa, mas nós precisamos ainda avançar muito. Eu acho que há uma sensibilização não só, inclusive da União, do Poder Executivo, e admitir que isso tem mais atrapalhado do que ajudado. E todas as precauções, os acautelamentos no sentido de não beneficiar a especulação imobiliária, devem ser tomados, mas tendo o controle social do município e do Estado, que é o que as outras políticas públicas. Veja bem, a Constituição de 88 municipalizou praticamente todas as políticas públicas, transporte, assistência, saúde, educação, etc, etc. Por que nessa questão o movimento é inverso? Deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu sou Paulo José Cunha e esta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Assista novamente este ou qualquer outro programa Palavra Aberta entrando em nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.